vocês se inscrevam e participem dessa iniciativa da FETPESP em prol do setor e também da transparência da comunicação que nós precisamos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Sistema Transportes, CNT, Senat, ITL, pelo patrocínio, pelo apoio, assim como as empresas Prodata, Caio e Mercedes-Benz, parceiros de longa data da FETPESP, que sempre apoiam as nossas iniciativas e estão junto conosco em mais um projeto. Bom, antes mesmo de qualquer coisa, é importante falar para quem não conhece o que é a federação. A FETPESP é a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo, uma entidade nova que atua desde 2014 e é a entidade de classe que representa todas as empresas operadoras de serviço público de transporte coletivo de passageiros rodoviários municipal, intermunicipal e urbano no estado de São Paulo. Nós temos 9 sindicatos, né, sendo eles SETPESP, Interurbano, SETMEC, SP-Urbanos, Guarusset, 7CABC, Sinsan, SETCAMP e S-Transpass-UR. Cada um deles aí com a sua base territorial, com a sua atuação definida. Quais são os objetivos do Prêmio FETPESP de Comunicação? O que nós buscamos, o que a entidade busca ao criar um prêmio dessa magnitude? Principalmente, destacar e reconhecer a importância da comunicação tem para o setor de transporte de passageiros. Por muitas vezes nós vemos notícias relacionadas ao setor e que essas notícias, por vezes, não destacam efetivamente qual é o problema que tem que ser tratado, né? E por muitas vezes são colocados como situações um pouco diferentes. E a ideia é trazer um olhar um pouco diferente sobre o que é o transporte de passageiros. Incentivar as pessoas, né, mentes criativas, a criar conteúdos, a falar sobre o transporte de passageiros, incentivando que a comunidade e também o poder público possam agir e melhorar esse serviço essencial para a população. Inspirar uma nova geração de comunicadores, então fazer com que os estudantes, né, no caso, uma das categorias, já me antecipando, é para o estudante de jornalismo, então para que ele possa colocar o transporte como pauta dos seus projetos, que ele possa olhar para questões relevantes à mobilidade, possa desenvolver esse conteúdo ao longo da sua carreira. Impulsionar a inovação, então também trazer conteúdos novos, tendências, tecnologias, e fomentar também assuntos que por vezes passam desapercebidos, como acessibilidade, sustentabilidade, tecnologia, senso de comunidade. Fazer com que vocês, comunicadores, nos ajudem a desenvolver o setor do transporte de passageiros e que possamos informar tanto a comunidade quanto o poder público da importância que esse setor tem para a economia e para as pessoas que dele utilizam. Antes de começar, propriamente dito, nós trouxemos aqui uma linha do tempo do transporte. Então, ela remonta a seus últimos 22, 23 anos, e eu trouxe alguns fatos relevantes e que impactam diretamente no que nós temos de transporte público hoje. Então, lá em 2001, foi feita a Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade. Nela são definidas as diretrizes, as políticas urbanas, e ali começa a se falar entre a relação do plano diretor com o desenvolvimento da mobilidade urbana. E logo na sequência, em 2004, surge a Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável, PNMUS, né? Onde ele estabelece como que deve ser articulado esse plano de mobilidade, quais são as diretrizes que devem acontecer, como que isso deve ser incorporado pelo poder público. No entanto, um pouco mais adiante, em 2007, o período entre 2007 e 2011, o que nós vemos foi um incentivo muito grande para que as pessoas deixassem de utilizar o transporte público e adquirissem o veículo próprio. Todos nós sabemos da paixão do brasileiro pelo carro, pelo veículo,
E isso foi fomentado com a redução do IPI para a aquisição de alguns veículos, né, e outros produtos industrializados também naquele momento, e aumenta o incentivo da competição bancária, né, fomenta o crédito, incentivo a créditos e financiamentos. E isso trouxe uma perspectiva um pouco diferente. Eu fiz aqui um recorte nos dados do Senatran, onde eu peguei, né, o crescimento do volume da frota do estado de São Paulo e trouxe para que vocês observem. Então, antes desse período que eu citei para vocês, 2007 a 2011, vejam que a frota ela crescia um percentual total de 24,68%, né? E ali distribuídos um pouco entre motocicletas, automóveis e outros. Já no período entre 2005 e 2010, nós podemos ver um salto, um crescimento de 44,85%, onde automóveis atingiram 39,35% e motocicletas 39,68%. O ônibus também acompanhou essa curva, mas um pouco menor. Tá? E ali a gente vê já uma queda, né, uma redução no volume de crescimento de frotas, mas eu destaco a atenção para o volume de crescimento em ônibus, né? Com exceção ao último período ali, que superou um pouquinho as taxas de veículos automóveis, né? E a frota total, todos os anteriores, o ônibus foi o que menos cresceu. E isso se reflete também nesse segundo gráfico, que é a participação por tipo de veículo na frota de São Paulo. Então, aqui nós podemos ver que de 2001 até 2023, nós tivemos uma redução da participação, não do número, tá? Mas da participação de automóveis na frota que compõe o estado de São Paulo, um aumento substancial nas motocicletas e motonetas, o que representa diretamente o aumento do número de acidentes, de pessoas que necessitam utilizar aí, o sistema público de saúde, até mesmo dos seguros, né, que se paga por esses veículos, e uma redução da participação da frota de ônibus dentre a frota total do Estado. Então, isso, quando a gente tem um crescimento populacional, um aumento de uma necessidade de deslocamento e uma redução da participação da frota de ônibus na frota total do Estado, sinaliza diretamente uma redução da importância desse transporte para a população e também para os governantes, o que deveria ser invertido, deveria ter um fomento e que essa participação fosse ainda maior, dando ao cidadão o que é dele de direito, que é o transporte público. Aqui eu trouxe dados também, dados extraídos da NTU, onde ele pega a evolução do índice de passageiro por quilômetro, né? O IPKE, um dos principais indicadores para o setor de transporte de passageiros, e ele mostra uma queda desde 1993, tendo um vale muito significativo ali em 2020, por conta da pandemia, e aí retomando e estabilizando um padrão de 1,60. Então, a gente vê essa diferença de décadas, o que trouxe para o sistema e também para a prestação de serviço à população. E não diferente disso, né, a evolução do volume de passageiros, né, as viagens realizadas. Em 2013, nós tínhamos, ali, eu vou pegar os dados de outubro, 398 milhões e caiu para 226 milhões em 2022, comparando outubro com outubro. Tá? Então, uma redução de 40%, fazendo a conta um pouquinho por cima, aqui talvez um pouco menos. E aqui também eu trouxe a questão da quilometragem produzida. A quilometragem produzida. Então, bem como o número de viagens foi reduzida e também a quilometragem. E aqui nós temos dados dos principais capitais do Brasil. O que demonstra que o sistema público ele foi enxugado dentro dos municípios. O que, na verdade, deveria ter sido ampliado, dando mais acesso às pessoas para que elas pudessem utilizar melhor o sistema de transporte público municipal, qualquer deles que seja. E aí, em 2012, o PNMUs ele é transformado em lei. Né? Então, ele institui a prioridade do transporte público e da mobilidade ativa em detrimento aos veículos próprios, né?
e introduz o conceito de plano de mobilidade como obrigação dos gestores, que só foi fixado ali em 2020, também por conta da pandemia e da disponibilidade de recursos federais, mas que já constava em lei e que não era necessariamente cumprido. Okay? E aí, o que diz essa lei? A lei, aqui eu trouxe para vocês um conceito de pirâmide invertido, onde esse conceito ele valoriza os pedestres, os ciclistas, os usuários da mobilidade ativo e que possam estar fazendo isso de uma forma conectada ao transporte público. Então, essa integração multimodal, ela é importante, priorizando em detrimento ao veículo próprio, né, o carro ou a moto individual. Ele também define as atribuições dos entes federativos, né, então, o que compete ao governo federal, ao governo estadual e também ao governo municipal, e as diretrizes de regulação do transporte público no sistema de gestão de mobilidade. Aqui eu trouxe também um recorte feito pelo Poder 360 em 2019, dos meios de locomoção mais utilizados pelos entrevistados. E vejam que ônibus e a pé ocupam os maiores percentuais das pessoas entrevistadas. E o terceiro fica em carro. Então, isso demonstra que, se aumentássemos a frota de veículos de transporte público e conseguíssemos dar um transporte com mais segurança, com mais eficiência, com maior qualidade à população, a tendência é que esse volume aumentaria, o que reduziria transtornos como engarrafamentos, horas perdidas no tráfego, acidentes, roubos, enfim, uma série de outras externalidades. E aqui também motivos que podem incentivar a utilização para quem não usa. Então, redução da tarifa, diminuição do tempo de espera, melhoria na segurança, acesso a mais linhas, melhorar o conforto, diminuir o tempo de locomoção, melhorar a qualidade. Vejam que todos esses itens estão diretamente relacionados à priorização do transporte público. Porque se eu tenho um volume maior de pessoas utilizando esse serviço, logicamente a tarifa pode ser reduzida. Se eu coloco mais ônibus, ampliando a minha malha e as minhas linhas oferecidas, eu reduzo o tempo de espera. Eu tenho como melhorar a segurança dos pontos, melhorar o conforto dentro dos veículos, desde que isso seja colocado como um ponto de prestação de serviço pelos editais. Então, tudo isso também é uma questão da gestão do poder municipal. Aqui em 2015, nós tivemos o Estatuto das Metrópoles, o que ele estabelece ali como que as regiões metropolitanas terão de interlocução, isso também faz um paralelo do deslocamento entre as pessoas que vivem nessa região. E aqui, em 2020, a pandemia, né, a Covid-19, lockdown, redução do número de passageiros em 80%, então a demanda ela caiu 80%, necessidade de manutenção do serviço por parte dos operadores, pois trata-se de um serviço essencial, e o colapso do sistema e falência de algumas empresas durante o período. Então, aqui novamente, fazendo uso dos dados da MTU, um gráfico ali de fevereiro de 2020 até fevereiro de 2023, que demonstra um gráfico superior à oferta e à demanda do serviço, vejam a queda e até a retomada, né, ou pode-se dizer 80% da retomada da demanda em fevereiro de 2023, e o prejuízo acumulado pelo setor de 36,2 bilhões. Durante essa situação, foram registrados 182 paralisações ao longo da pandemia e uma perda de 90.088 empregos durante o período, isso a nível nacional. Mas também a pandemia ela trouxe luz para assuntos que são importantes para o setor. Por exemplo, o início e divulgação dos subsídios por parte dos municípios, então, entendendo que era um serviço social, um serviço essencial, que não poderia ser interrompido, muitas prefeituras agiram e trouxeram os incentivos para o transporte público, para que fosse possível que as empresas continuassem as suas atividades. A retomada do debate sobre a tarifa zero, vai ser utilizado ou não vai, qual vai ser o custo, como que o município vai
suportar a utilização desse recurso, e também a discussão sobre o novo marco legal do transporte público, que ainda encontra-se na Câmara dos Deputados para discussão. Agora eu vou trazer para vocês algumas características do setor de transporte de passageiros. O setor de transporte de passageiros ele é basicamente segmentado em 5 divisões. Urbano, que é o transporte de passageiros dentro do município, gerido pelo governo municipal e que liga as pessoas de um bairro ao outro, fazem conexões entre mais específicos, esse é o serviço urbano. O suburbano, que é o transporte de passageiro entre municípios, ele é muito conhecido no interior do estado, ele leva as pessoas de uma cidade a outra, e esse serviço ele é regulado pela Artesp. Os outros 3 seriam o metropolitano, serviço de transporte entre as cidades que compõem a região metropolitana, regulado pelo governo do estado, por meio da EMTU. O serviço intermunicipal e interestadual, então, é o famoso ônibus da rodovia, né, que nós vemos aqui pelo exemplo da nossa parceira Cometa, que também presta esse serviço com empresas permissionadas, com rotas estabelecidas pela ANTT e fiscalização aqui em São Paulo feita pela Artesp, mas também a Polícia Rodoviária Federal, alguns outros órgãos podem realizar isso em outras localidades. E, por fim, o fretamento. O fretamento é um serviço oferecido pelas empresas, as pessoas físicas e jurídicas, que tem uma característica específica. Ela tem início e retorno determinado com as mesmas pessoas que compõem o trajeto. Então, eu não posso fracionar as passagens dentro do serviço de fretamento, ou então pegar pessoas que não estejam contratadas nesse serviço de outros lugares, permitir que eles desçam em pontos, como é característica dos outros 4 serviços que foram colocados anteriormente. E uma das principais características do setor é a cobrança da tarifa, né? Então, aqui, utilizando fonte da NTP, também uma parceira, uma entidade parceira da FETPESP, e o que compõe, né, as dúvidas é a tarifa subiu muito, mas por que essa tarifa subiu? O que compõe os custos dessa tarifa? Então, o primeiro ponto é a gente dividir o que é tarifa pública do que é tarifa de remuneração. Então, a tarifa pública é o valor cobrado ao passageiro para que ele faça o seu deslocamento de um ponto A ao ponto B. A tarifa de remuneração é o valor que deve ser pago pela prestação do serviço. Então, o empresário, a empresa de ônibus prestadora de serviço, ela tem um custo para se deslocar de A a B. E, por vezes, no modelo que é aplicado na maioria das cidades, a bilhetagem direta com o passageiro não é suficiente para suportar a manutenção do sistema. E aí existe a necessidade do subsídio. Então, eu trouxe aqui uma fórmula para vocês, que basicamente tarifa pública, que é uma determinação do Poder Executivo do município, ele é o custo total do sistema, dividido pelo número de passageiros pagantes, e quando esses não são suficientes, tem que se acrescentar o subsídio. E o que compõe o custo do sistema são os custos fixos, pessoal, equipamento, depreciação, estrutura física, custos variáveis ligados à quilometragem produzida, como diesel, pneus, manutenção, impostos e tributos, tá? E também a remuneração do empresário, logicamente, envolvido nisso, e a depreciação do seu investimento. Aqui eu trouxe um exemplo e fiz um destaque para a notícia do G1. Né? Gasto da Prefeitura de SP sobe com subsídios às empresas de ônibus e chega a 5,3 bi e já é o maior da história. Aqui o destaque, pessoal, é que o subsídio não é às empresas. Nenhum governo subsidia nenhuma empresa de transporte público.
ela subsidia o passageiro. Ela faz esse investimento na população para que essa tarifa seja o mais acessível possível e que ele consiga manter aquele valor para que as pessoas possam efetivamente utilizar o transporte público a um valor tangível. Pois, se você for manter a tarifa de remuneração, o transporte público ele passa a ser inviável para a maioria das pessoas. Então, quando se faz aqui também um modelo de prestação de serviço, existe a abertura e conclusão no processo de licitação dos lotes operacionais em municípios que têm essa característica. Existe uma adequação da operação por parte das empresas com base em uma planilha de custos, e é a planilha hoje, a planilha NTP, a mais utilizada de todos os sistemas, onde você calcula o modelo tarifário por isso, e a remuneração pelo serviço prestado. Tá? Então, para que uma empresa de transporte público consiga oferecer um serviço à população de qualidade, ela tem que ter uma eficiência operacional muito grande, ela possui, né, um certo risco, né? Então, aqui no caso, eu até grifei que São Paulo, com o modelo que ele tem hoje, ele não tem um risco de demanda, porque o sistema ele é subsidiado pela prefeitura. Mas em outras localidades, se o volume de passageiros tiver uma queda, como foi no período da pandemia, por exemplo, o sistema pode entrar em colapso por conta de não haver uma legislação municipal ou uma prerrogativa para subsidiar e manter esse sistema, né? E aqui o destaque que eu coloquei para vocês inicialmente, que é subsídio aos passageiros do transporte e não às empresas. Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho da magnitude que tem o setor de transporte de passageiros para o Estado. Então, o setor empregava, segundo os dados atualizados de 2021, 165.665 profissionais do Estado de São Paulo, o que equivale a 2,15% dos empregados do setor de serviços no Estado. E aqui, utilizando o painel CNT, eu fiz um recorte também do período de 2023, e o saldo, né, dessas admissões e demissões, ele gerou 9.669 empregos. Aqui vale a pena destacar que praticamente, eu não vou dizer todas, porque seria muito difícil, mas praticamente todas, né, ou muitas das empresas possuem vagas abertas para contratação. É um setor que demanda muito de mão de obra qualificada, que tem programas de incentivo e de treinamento para os seus profissionais, para que eles deixem de funções, por exemplo, é como a gente vê, município X não terá mais cobradores. Esses cobradores serão todos desligados e demitidos? Pelo contrário. Devido a essa necessidade e escassez de mão de obra, as empresas incentivam que os seus cobradores se transformem em motoristas, inclusive com a parceria com o SESC Senat, onde existe um programa específico para que isso seja feito, muitas vezes até sem custo para o trabalhador. Então, ele passa de uma carta B para uma carta D, uma carta profissional, podendo dirigir aí um veículo e continua fazendo parte do quadro de funcionários daquela empresa. Um outro assunto que é muito destacado no setor e tem ganhado força nos últimos anos é a questão do transporte legalizado versus o transporte ilegal. Então, primeiramente, o que é um transporte legalizado? Quais são as suas características? Então, ele está em conformidade com a legislação municipal, estadual e federal. Ele tem itinerários pré-determinados e horários programados. Então, ele não pode sair no horário que bem entende, pular o ponto da forma que gostaria ou fazer um caminho alternativo. Tudo isso é muito bem regulado pelos contratos e pela fiscalização e deve ser cumprido pelas empresas operadoras. Os veículos são autorizados, eles são frequentemente verificados por órgãos da prefeitura, da Secretaria de Mobilidade, cada município tem uma característica, ou até mesmo pela Artesp, quando a gente fala em veículos intermunicipais.
Existe uma cobrança de tarifa, e aqui faço um parêntese, por exemplo, em municípios que implantaram a tarifa zero, e aí, no caso, essa tarifa ela é subsidiada integralmente pela prefeitura, mas senão ele existiria, sim, uma cobrança de tarifa. E tem um compromisso com a responsabilidade social, onde ela segue toda a legislação trabalhista, ela tem uma preocupação com a segurança, com a eficiência e com as normas estabelecidas pelas autoridades. As empresas regulares, elas têm esse compromisso, seja com a comunidade, com os órgãos de fiscalização e também com os seus profissionais. Entretanto, quando a gente fala de transporte ilegal, a gente vê uma série de penalidades, né, uma série de descumprimento de legislações e riscos que muitas vezes o passageiro não toma conta. Então, alguns deles, a incerteza da conclusão da viagem. Então, ao contratar um transporte clandestino, além da questão da manutenção, da segurança daquele veículo, da qualidade dele e da garantia de que o motorista está descansado, consegue fazer aquele trajeto com a máxima atenção e pode gerar aí um acidente grave, gravíssimo, existe a questão da fiscalização, onde uma fiscalização pode barrar a viagem de um determinado veículo e impedir que a pessoa com algum compromisso chegue no seu trajeto no horário que ela precisa. Os veículos podem estar sem a documentação, como eu já falei, eles podem utilizar de vias alternativas, né? Então, dentro de municípios, passar por bairros perigosos, ruas esburacadas, eles não têm um trajeto determinado. E na rodovia, às vezes, pegar trajetos até mesmo de terra. Já foram flagrados motoristas sem a carteira nacional de habilitação, e eu nem digo a questão de exames toxicológicos. E conforme a resolução número 4.287 de 2014, viagens clandestinas estarão sujeitas à apreensão de veículo por 72 horas e multa no valor de R$ 7.428. O transporte público de passageiros, ele gera externalidades, ele causa impactos à sociedade, mas ele causa também impactos positivos e que, por vezes, são tiradas de contexto. Então, se tivéssemos nos municípios um transporte de passageiros com qualidade e priorizado, certamente nós teríamos, na vida das pessoas, uma melhoria na qualidade de vida, pois teríamos agilidade no deslocamento diário, maior conforto e segurança e acessibilidade multimodal, integração, mobilidade ativa. Então, nesse quesito, as pessoas poderiam utilizar o transporte público, economizariam recursos próprios, porque hoje o transporte, seja ele público ou privado, ele tem uma participação significativa no orçamento das famílias brasileiras, mas quando priorizado, ele faz uma diferença e isso retorna para a população como investimento no comércio, na construção civil e em outras áreas. E aqui eu trouxe um dado, eu também sou coordenador do programa Despoluir, e muitas vezes a gente ouve, o ônibus, ele polui muito. E, claro, se eu colocar um ônibus do lado de um carro ou de uma moto por si só, ele produz muito mais fumaça do que esses veículos, até mesmo pelo tamanho do seu motor e da sua capacidade de carga. Porém, quando nós fazemos a conta pelo número de passageiros transportados, nós vemos que o ônibus, excluindo o metrô, que é um veículo sobre trilhos, o ônibus ele emite muito menos quilogramas de CO2 por passageiro por quilômetro. Né? Então, no primeiro, esses são dados do IPEA, né? Portal do IPEA, que é um texto sobre discussões, que eu trouxe para vocês. Então, por exemplo, no ônibus, a gente tem 4,6 quilogramas, né, por ônibus por passageiro por quilômetro, em contrapartida a 36 do automóvel e 20,3 da motocicleta. E na tabela de baixo,
na terceira coluna, nós vemos ali emissões. Quilograma de CO2 por passageiro por quilômetro. Então, eu tenho no ônibus 0,1 contra 0,12,68 do automóvel e 0,7 da motocicleta. Então, o automóvel ele é 11 vezes, 10 vezes maior do que o ônibus e o motocicleta 7 vezes, pouco menos, maior do que o ônibus. Então, quando a gente fala, vamos fazer a eletrificação da frota de veículos, dos ônibus, né? A gente tem que se perguntar por que que isso tem que acontecer. E nós não somos contra, mas isso necessita de uma infraestrutura inicial e um planejamento para que ocorra, para que não tenhamos impactos econômicos, né? Aumento da tarifa pública, porque o veículo elétrico ele é muito mais caro em detrimento. Quando, na verdade, eu poderia fazer a priorização do transporte público coletivo em detrimento ao transporte individual e eu já estaria reduzindo o volume de emissão, eu estaria reduzindo o tempo de deslocamento, porque ônibus tem corredor preferencial quando é respeitado, e também a emissão de gás carbônico seria reduzido pelo volume de pessoas que participam desse transporte. Aqui eu trouxe dados da Urban Transitions Global. Eles fizeram um estudo em 2020 sobre a retomada da economia na sequência da pandemia, como que isso deveria ser, quais seriam os impactos. E um dos temas que eles trazem é o desenvolvimento do transporte público, né, eficiente, e como que ele impactaria. Então, aqui é uma imagem clássica, né, do volume de veículos, e aqui ele cita um ônibus, né, pode transportar aí 50 passageiros por vez, quando precisa de 50 bicicletas, e aí 50 carros, e olha o espaço físico utilizado por cada um deles, né? Então, como eu já disse para vocês, também a redução do custo no transporte no orçamento familiar e a redução do número de acidentes no trânsito, que é o meio de transporte mais seguro em vias públicas. Isso são dados do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eles também trazem uma informação bem importante, que é em relação ao desenvolvimento social e econômico, que para cada $1 investido em transporte público sustentável, você gera $2 de retorno. E também, para cada $1 milhão investidos no transporte público, você consegue, ou estrutura de transporte, estrutura ativa de transporte, né? Você gera de 11 a 27 empregos fixos, né? Empregos de longa duração, em contrapartida a 8, quando a gente faz aumento de rodovia, aumento de ciclo, aumento de pontes, a estrutura para estradas. E eu aproveitei nesse slide também, trouxe aqui os ODS que fazem sentido para o setor, né? Então, em nome da FETPESP, a gente pode dizer que temos um compromisso com energia limpa e acessível, então, assim que possível, economicamente viável e também sustentável, e aí digo por conta das baterias, esse ciclo delas todas, fazer a transição de forma organizada para uma matriz mais eficiente, que seja elétrica, que seja o hidrogênio verde, que seja o diesel verde. Um compromisso também com trabalho decente e crescimento econômico. Então, é um dos setores que mais emprega. Então, é uma prerrogativa do setor de transporte de passageiros empregar pessoas e desenvolver a economia. O transporte público é um vetor de desenvolvimento nos municípios. Indústria, inovação e infraestrutura, então corroborar para que sejam criados novos métodos de utilização, integração, uso de tecnologia e melhoria no transporte público. Desenvolvimento, né, cidades e comunidades sustentáveis, entender que o transporte público faz parte disso e que isso precisa ser buscado por todos. E, por fim, ações contra a mudança global do clima. Então, ser mais eficiente a cada dia, fazer a mudança da matriz energética de forma organizada, reduzir a emissão,
fazer o uso da água da chuva, melhorar a eficiência energética com a utilização de energia solar. São aí projetos que a FETPESP, os seus sindicatos, têm junto com as empresas e, com certeza, ajudam nesse quesito de melhoria para o nosso futuro. Trouxe aqui também para vocês algumas tendências globais e tecnologias para o transporte de passageiros. Aqui são assuntos que podem ser abordados para a elaboração dos artigos, dos materiais que vocês vão submeter dentro do prêmio. Então, a gente tem a questão das cidades inteligentes e a integração com o sistema de mobilidade, o aumento da segurança e a tecnologia embarcada nos veículos, o aumento das faixas exclusivas e priorização do transporte público, em detrimento do transporte individual, a conexão, né, aqui também com o serviço de mobilidade ativa, bicicletas, patinetes, skates e tudo mais. Transporte por demanda e rota variável, se ainda são incipientes, mas já existem modelos que podem ser pesquisados. Utilização de dados para georreferenciamento e definição de rotas. Por vezes a gente vê que rotas são fixas em alguns municípios, são estabelecidos e demoram a ser mudados. Então, o uso da tecnologia pode favorecer uma melhoria no serviço do transporte público também. O MaaS, Mobility as a Service, que é o conceito de utilizar a mobilidade como serviço, independente do modo modal que você tem, e de forma integrada. E a eletrificação de frota e de novas matrizes energéticas. O Brasil ele tem a sua energia elétrica quase que uma grande parte feita por hidrelétricas, o que dá a ela uma característica já renovável. Mas a gente tem muita área, muito solo que pode ser explorado também, e a gente tem capacidade de desenvolvimento junto à você que está fazendo isso, que é o desenvolvimento do diesel verde, muito bem experiente, e também, logo mais no futuro, porque a tecnologia é muito cara, o hidrogênio verde pode ser uma fonte bem econômica e bem útil de energia para os ônibus elétricos. E aqui, caminhando para o fim, eu trouxe alguns temas, né, algumas notícias que foram clipadas aí, de assuntos que estão em pauta ou estavam em pauta na data que nós montamos essas apresentações para elucidar. Então, desoneração da folha é um tema muito falado, é um tema que tem impacto significativo para o setor de transporte de passageiros. Outro é o percentual de biodiesel, que aumenta aí na mistura do diesel, e isso é prejudicial para os motores, para a qualidade e para a eficiência do transporte. Tarifa zero, né, os impactos positivos e negativos que eles podem trazer à população, como que isso deve ser colocado pelos municípios e estruturado dentro do orçamento. Então, são temas aí que podem ser trabalhados. A eletrificação, então, também os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, como que isso pode impactar um bairro, uma comunidade, ou até mesmo um município, como que deve ser feito, quais os benefícios, qual o custo dessa eletrificação da frota e a real necessidade. E fechando, falando um pouquinho sobre o prêmio, né? Como eu disse para vocês, o prêmio ele já está com as inscrições abertas, então acessem prêmiofetpesp.org.br. No final vai ter o QR Code novamente, vocês podem acessar. Esse prêmio possui 6 categorias: jornalismo, material textual e audiovisual, estudante universitário de jornalismo, campanha publicitária, ação institucional, internet e podcast. Então, falando um pouquinho, na primeira categoria, jornalismo, o jornalista ele tem que ter o registro da categoria para participar, para submeter o material, ele vai ter que informar o seu registro. O estudante universitário, então, ele vai ter que comprovar a matrícula na entidade onde ele está fazendo o seu curso, né, sua graduação. No caso de campanhas publicitárias, ela serve para empresas prestadoras de serviços, né, operadores do transporte público, empresas parceiras, empresas que tenham campanhas vinculadas ao transporte público e mobilidade,
A ação institucional está relacionado aí a práticas de entidades, de empresas, que não é uma campanha publicitária, mas é uma ação que se repete anualmente, que tem um impacto local para a comunidade e para a população. Internet, talvez a mais abrangente, e aqui a gente coloca material feito no YouTube, no Facebook, LinkedIn, Instagram, blogs diversos, e segmentamos uma categoria que é o podcast, onde a gente sabe que o setor tem produzido materiais muito ricos nessa versão de áudio e que corroboram muito com as pessoas que às vezes não têm tempo para ler ou gostam dessa mídia. Eu, particularmente, sou um ouvinte assíduo de podcast, eu passo várias horas na estrada e é uma mídia que eu consumo com bastante frequência e outras pessoas também usam como fonte de informação. Então, essas são as categorias que podem ser inscritas. Havendo qualquer dúvida sobre o material, Anderson, como eu tenho material, eu devo colocar ele campanha publicitária, ação institucional, isso daqui é um tema de um blog, mas eu sou jornalista, vou na internet, é isso, né? Mas a gente tem os canais ali da federação também que estão à disposição para que vocês façam as perguntas, a gente vai respondê-los prontamente. Serão aceitas as produções que estejam relacionadas ao Estado de São Paulo, que sejam verídicas e não façam qualquer tipo de apologia a serviços ilegais e não regulamentados. Isso é muito importante. Então, Anderson, eu moro aqui em Salvador. Eu posso participar do prêmio? Pode, desde que o seu material esteja relacionado com o transporte público no estado de São Paulo. Pode ser referente ao município, pode ser referente ao estado como um todo, e algumas dessas tendências que eu coloquei anteriormente, como isso impactaria aqui o estado. E, logicamente, colocando fontes e dados oficiais, verdadeiros, que possam dar subsídio aos jurados para avaliar o seu material. Os jurados serão divulgados após o término das inscrições, para evitar qualquer tipo de favorecimento, ou, eu conheço fulano, ciclano, e serão pessoas especialistas em comunicação, então jornalistas, comunicadores, publicitários, com experiência no setor do transporte de passageiros. Então, entenderão tecnicamente daquilo que está sendo colocado como produção e também vão ter capacidade de avaliar o material em relação ao setor. Se aquilo é relevante para o setor, pode causar pontos positivos de melhoria. Né? Eu recebi em uma das nossas atividades aqui de lançamento uma pergunta, né? Anderson, eu posso falar coisas não positivas a respeito do transporte público? A resposta é sim. Eu posso utilizar, né, para mostrar a verdade. Esse é o que nós queremos. Que sejam colocados assuntos, que sejam dado luz à prioridade e às necessidades que o setor e também ao investimento que o setor necessita para oferecer um transporte público de melhor qualidade para toda a população. Então, se o seu material é uma crítica fundamentada, sim, pode colocar e ele vai ser apreciado pelos nossos jurados. Chegamos aqui ao fim dessa apresentação. Aqui eu tenho novamente o QR Code que leva direto para o site, que é o prêmiofetpesp.org.br. Vocês podem entrar em contato pelo fetpesp.org.br, que é o e-mail nosso lá na federação, também pelo WhatsApp 941558000, DDD 11, e eu ou a nossa equipe vamos estar à disposição para responder as dúvidas de vocês. Eu vou encerrar a apresentação aqui. Bom, aqui eu abro para que vocês façam as perguntas. Eu tenho
uma disponibilidade para que vocês façam as perguntas e gostaria de agradecer o tempo de vocês, o apoio de todas as entidades, de todos os parceiros que estão junto conosco na divulgação desse prêmio e incentivar que façam as inscrições de vocês, que não deixem para a última hora, né, para o último dia, que façam isso antecipadamente e que vai ser um prazer para nós poder conhecê-los, poder ler esses materiais, também estou ansioso para vê-los. Tenho certeza que vai ser um prêmio de grande repercussão e que é o primeiro de muitos. Então, eu vou manter mais um tempinho aqui. Se a gente não tiver perguntas, a gente encerra. Bom, pessoal, então acredito que seja isso. Me coloco à disposição, agradeço a participação, a atenção de vocês. A FETPESP está à disposição para tirar qualquer dúvida e desejo a todos uma boa participação e um sucesso aí durante o Prêmio FETPESP de Comunicação. Um grande abraço a todos. Chegou uma pergunta aqui para nós. O jornalista profissional poderá participar? Sim, ele tem uma categoria específica para ele, né? Então, a primeira categoria é jornalismo, onde esse material ele deve ser postado junto com o registro do profissional. Então, obrigado, Cristóvão, pela pergunta. E sim, esperamos aí que os jornalistas, e é a única categoria que a gente faz a distinção por registro profissional. Obrigado, pessoal. Um bom dia a todos. Até breve.